Um dos maiores mestres da história do teatro, Konstantin Stanislavski, uma vez disse que a criatividade é, antes de tudo, a completa concentração de toda a natureza do ator. Quê? Por mais que essa frase possa parecer complexa e até mesmo sem sentido para muitas pessoas, talvez o nosso querido amigo Stanis quis dizer aqui para que toda a emoção que uma história carregue chegue até nós, os atores precisam fazer um grande trabalho. Ser ator não é fácil, nós temos a referência dos atores hollywoodianos e acabamos acreditando que é uma vida de glamour e facilidade. Mas na verdade, antes de chegar lá, eles sofreram bastante, pelo menos a grande maioria deles. Vencer o Oscar é simplesmente o ápice da carreira de qualquer um desses artistas. E na lista de hoje eu separei algumas interpretações inesquecíveis, lembrando, é claro, que várias vão ficar de fora, mas essa lista não precisa acontecer apenas na época do Oscar, nós podemos continuar fazendo ela durante o ano inteiro. Então comentem aqui embaixo se vocês querem ver isso acontecer. Vamos ao que interessa. The Oscar goes to Eddie Redmayne! O Eddie Redmayne ganhou o seu primeiro Oscar em 2014 ao interpretar o físico Stephen Hawking no longa A Teoria de Tudo. Esse filme não só conta a história da evolução dessa doença degenerativa que afetou a vida do cientista, mas também a sua grande história de amor com sua primeira esposa, a Jane. A interpretação do Eddie nesse filme provavelmente vai ser a melhor da sua carreira. Isso porque o ator tinha um desafio que poucos atores vão ter durante suas vidas: interpretar um personagem extremamente complexo fisicamente e também emocionalmente. E para aumentar a dificuldade, ele não estava fazendo apenas um personagem fictício, mas o que talvez seja uma das figuras mais famosas e reverenciadas do século. Para se preparar para esse papel, ele teve pouquíssimo tempo ao lado do cientista. Eles tiveram apenas um encontro. Então, para chegar nesse resultado, ele não só se baseou em vídeos, estudando minuciosamente todos os movimentos, e treinou por meses como um dançarino. Isso para ele conseguir ter um controle maior do seu corpo. Isso é muito interessante. Para a pessoa conseguir demonstrar a perda do controle físico, ela precisa ter total controle sobre seu corpo. Esse personagem é extremamente complexo porque nós, como plateia, precisamos acreditar tanto na fisicalidade do que estamos vendo, como também nas emoções. Então, o Eddie aqui teve um desafio como ator completo e é realmente impressionante ver o resultado que ele alcançou. And the Oscar goes to Cate Blanchett in The Aviator. Em Um Aviador, a Cate Blanchett interpreta a Katharine Hepburn, ou seja, outra figura muito conhecida. E embora a atriz tenha um papel secundário, a performance dela rendeu seu primeiro Oscar como atriz coadjuvante. Ela foi indicada já 6 vezes e ganhou 2 até agora. A Cate Blanchett é, na minha opinião, uma das melhores atrizes de todos os tempos e é só você pesquisar a filmografia dela para também se convencer disso. Ela é uma daquelas atrizes que desaparecem em seus papéis e já colaborou com quase todos os grandes diretores da atualidade. A Cate encara a interpretação, independente de se tratar de um personagem fictício ou de alguém que realmente existiu, como algo ativo. Ela acredita que ao interpretar um personagem que foi descrito no roteiro, você está contando uma história. É como a frase do nosso grande amigo Stanis: o seu trabalho é tentar mostrar o máximo de detalhes que puder. E foi isso que ela fez em Um Aviador. A atriz usa absolutamente tudo em seu corpo para encarnar um grande ícone da história do cinema. E faz isso com tanta força que, embora seu tempo em tela seja relativamente curto, comparado às 3 horas de filme, as rápidas cenas em que ela aparece nos deixam querendo saber mais sobre aquela mulher. And the Oscar goes to Matthew McConaughey. O Clube de Compras Dallas é o filme que rendeu ao ator Matthew McConaughey um Oscar em 2014 por interpretar a história real do Ron Woodruff, um cowboy texano que se descobre portador do vírus HIV e assume o controle do tratamento, ajudando outros a fazer o mesmo. O ator realmente mudou a sua carreira com esse filme e começou a escolher projetos muito mais interessantes desde então. O Matthew é um ator que gosta de imaginar as histórias dos personagens antes do ponto que começa o filme e depois do ponto onde tudo termina. É um ator extremamente dedicado, mas que vive dentro da sua própria ética e dos seus próprios pensamentos. Ele construiu um espaço dentro da sua carreira muito confortável e aí nós descobrimos todo o seu potencial. Um dos pontos mais curiosos desse ator é como ele trabalha sua voz com os seus personagens. Ele realmente faz uma transformação que vai além da perda ou do ganho de peso.
A sua entrega é muito mais emocional e nós temos cenas nesse filme que realmente nos passam a energia de estar acompanhando um ser humano passando por um momento muito complicado e ainda mais em um contexto histórico bem confuso. Então, muitas cenas desse filme são não só impactantes, como extremamente realistas, e uma interpretação como a dele e também a do Jared Leto nos garantiram uma viagem muito, mas muito mais potente. And the Oscar goes to Miss Anne Hathaway. A Anne Hathaway venceu o Oscar em 2013 pela sua participação na adaptação cinematográfica do clássico musical Os Miseráveis, graças a uma interpretação brilhante da personagem Fantine, uma mulher pobre que acaba tendo que se prostituir para sobreviver e cuidar da sua filha. Interpretar essa personagem a impactou de tal forma que a atriz precisou se afastar das telas por um tempo para conseguir recarregar as energias da exaustão emocional que ela vivenciou. Para viver o papel, ela cortou o cabelo, fez muitas aulas de canto e perdeu muitos quilos também. Ela contou em uma entrevista que no início existiu uma resistência muito grande dos produtores do filme em contratá-la. A cena que ela canta a música mais famosa do filme foi feita em apenas um take. Isso significa que na primeira vez que eles gravaram já tinham o que buscavam. E mesmo tendo acertado de primeira, a atriz quis refazer a cena várias vezes. Parte do processo de preparação da Anne para essa cena envolveu buscar uma forma de encontrar uma voz forte, mas ao mesmo tempo contida e calada. O objetivo dela com isso era encontrar uma maneira de navegar entre as notas musicais de um modo natural. O resultado, é claro, agradou os críticos e o fato de não haver a gravação de estúdio nas vozes dos atores apenas agregou mais valor ainda às suas performances. The winner is Marlon Brando on the Water. Marlon Brando ganhou seu primeiro Oscar por sua interpretação no filme On the Waterfront. A parte curiosa é que a cena que marcou a carreira do Marlon Brando como uma das maiores interpretações de todos os tempos, na opinião do ator, é uma cena ruim. Ele considera que já fez trabalhos muito melhores e que na época não tinha entendido muito bem porque as pessoas tinham gostado tanto. Ele sentia vergonha desse filme, mas após uma longa análise ele percebeu que as pessoas se identificavam com o personagem porque ele tinha o tempo inteiro a sensação de que poderia ser alguém melhor, e para o Marlon Brando esse é um sentimento universal, a sensação de que nós poderíamos ser melhores. Até mesmo os atores às vezes não entendem porque eles estão sendo premiados. And the Oscar goes to Hilary Swank. No filme, a atriz vive a Maggie Fitzgerald, uma aspirante a lutadora de boxe com o improvável sonho de ganhar o título mundial feminino. A sua personagem trabalha como garçonete, já que está velha para o esporte e por isso ninguém quer treiná-la. Mas aos poucos a Maggie vence a resistência daquele que vem a ser o seu treinador, interpretado pelo Clint Eastwood, que inclusive também dirigiu o filme. A Hilary treinou boxe para interpretar a sua personagem da forma mais profissional possível e passou por toda essa transformação corporal que o seu papel demandava. Mas não é apenas o seu desempenho físico que nos convence em sua atuação. Na verdade, eu acredito que o ponto mais alto da performance dela está na segunda parte do filme, que eu não vou falar aqui o que acontece, mas quem assistiu sabe do que eu estou falando. A atriz, mesmo fazendo uma personagem mais fechada, conseguiu transmitir com o seu olhar toda a sensibilidade e as dificuldades da personagem durante a história inteira. Mas ao mesmo tempo que ela traz essa força incansável com ela, é possível também enxergarmos as suas fragilidades. E a Hilary é uma atriz que consegue demonstrar tanto as suas forças quanto as suas fraquezas com muita veracidade. And the Oscar goes to Anthony Hopkins. Anthony Hopkins é um dos atores mais consagrados e respeitados do mundo, e embora ele tenha feito muitos filmes, se estudarmos bem a sua filmografia, podemos ver que a sua carreira se divide claramente entre antes e depois de O Silêncio dos Inocentes, o filme pelo qual a sua atuação lhe rendeu um Oscar em 1992. Eu fiz um vídeo sobre esse filme e falo bastante sobre o personagem nele, eu recomendo que vocês assistam. Mas essa é uma atuação que não pode deixar de estar numa lista como essas. O ator falou um pouco sobre como ele criou esse personagem. Ele disse que assim que leu o roteiro do filme, já teve uma ideia imediata de como o personagem agiria, falaria ou até mesmo de como se vestiria. O ator imaginou que o personagem seria uma junção de 3 pessoas e então ele pegou toda a sofisticação e mistério da atriz Katharine Hepburn,
o maneirismo vocal do Truman Capote e os combinou com a intuação do computador HAL. É um ator cheio de técnica, não é tão simples assim pensar em 3 referências e executá-las. É preciso ter um controle vocal e físico absurdo para conseguir colocar em prática uma ideia tão audaciosa como essa. And the Oscar goes to Helen Mirren in The Queen. A Helen Mirren ganhou muito merecidamente o Oscar em 2007 pela sua atuação em A Rainha, onde interpreta a própria monarca lidando com os acontecimentos que sucedem à morte da princesa Diana. A Rainha Elizabeth II é uma personalidade que nos intriga muito por nunca parecer perder o controle sem deixar transparecer problemas pessoais. O mais impressionante é o seu olhar, expressando uma série de nuances de uma personagem tão forte que tem que se forçar a lutar contra velhas tradições e bloqueios pessoais para não perder o respeito do seu povo. A atriz criou aqui um balanço muito interessante em retratar a formalidade dessa mulher que mantém sempre uma postura muito rígida e controlada diante de todo mundo, enquanto aos poucos vamos percebendo pequenos indícios de humanidade por trás de toda aquela fachada da rainha. Isso só acontece de forma tão bem feita graças à sutileza da interpretação da atriz, que conseguiu humanizar a sua personagem com uma sensibilidade realmente muito bonita. The Oscar goes to Philip Seymour Hoffman in Capote. O Philip Seymour Hoffman foi um dos grandes atores da sua geração. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Ele deixou para trás um legado com tantas atuações excepcionais que é realmente muito triste saber que nós perdemos esse ator. Ele venceu o Oscar em 2006 pela sua elogiada interpretação do polêmico romancista Truman Capote, o autor do romance que deu origem ao clássico Bonequinha de Luxo. O filme, intitulado Capote, nos apresenta um estudo de personagem muito interessante através da interpretação maravilhosa do Philip Seymour Hoffman. Ele simplesmente desapareceu dentro desse personagem, sem se sentir intimidado a dar vida a uma pessoa tão excêntrica e tão conhecida por tantas pessoas. A sua montagem do personagem é muito detalhista. É muito interessante observar como a postura do ator e a forma como ele se expressa nesse papel é precisa, trazendo uma composição de personagem cheia de detalhes, além de, é claro, um trabalho de voz excepcional, tendo que primeiro entender quem ele estaria representando, tendo todas as informações possíveis reunidas para conseguir entender como a mente daquele homem funcionava e depois para conseguir performar fisicamente e vocalmente o que o Capote era. Ou seja, ele não imitou o Capote, ele compreendeu o personagem. The Oscar goes to Frances McDormand in Fargo. A Frances McDormand ganhou seu primeiro Oscar em 1997 pela sua atuação em Fargo, onde ela interpreta uma chefe de polícia grávida que passa a investigar algumas mortes que aconteceram em sua cidade. A Marge pode até parecer inofensiva à primeira vista, mas a Frances McDormand conseguiu criar aqui uma personagem com uma dualidade bem interessante, que ao mesmo tempo que nos parece pura com um sorriso estampado no rosto, sempre tratando os outros com muita simpatia, se mostra também uma mulher muito perspicaz, forte e inteligente. O mais divertido de tudo são os relacionamentos que envolvem essa personagem, tanto com seu marido como as pessoas que vão passando pela sua vida. A Frances consegue confundir a plateia. Inicialmente, nós imaginamos que ela é uma pessoa indefesa e que está correndo sérios riscos, principalmente por estar grávida. Mas com o tempo, com o seu olhar e a sua interpretação, nós percebemos que, na verdade, ela é a única pessoa que está segura nessa história, exatamente por toda a sua força.